Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano, professor de História, e nós vamos para mais uma aula para as turmas do 7º ano, aqui pelo Educa Recife. Então, nós vamos retomar o conteúdo que nós estávamos trabalhando na aula passada. Então, se você, inclusive, não assistiu à aula passada, não se abestalhe. Você volta lá no canal do YouTube do Educa Recife, a aula vai estar lá. Então você assiste, comenta, joga lá as perguntas que você tiver, porque na medida em que a gente vai verificando tudo isso, a gente vai interagindo com vocês, vai respondendo as perguntas, vocês não ficarão com dúvidas. Então hoje nos ajuda aqui, né? Para que nossas aulas, nossa aula, na realidade, eu estou misturando tudo aqui, eu acho que já é o clima de sextou, a gente já está ali, né, esperando, né, para amanhã, quem gosta, né, curtir uma praiazinha, jogar um futebol, um vôlei, e visitar os amigos, assistir aquela série que deixou para terminar, né, por conta das atividades da semana. Então hoje nos ajudam aqui, ó, nossa intérprete de Libras, a Késia aqui no cantinho, aqui, ó, ela aqui. Então a gente fica aqui atrapalhado com as câmeras, não sabe se vai para um lado, para o outro, mas a Késia está aqui. É isso aí, Késia, faz teu nome. E nesse sentido também contamos com a ajuda dela, a maravilhosa, inteligentíssima, nossa querida colega de trabalho, professora Vanessa. E aí, professora, tudo bom? Tudo bom, estamos nesse clima mesmo aí, né, de sextou. Bom dia, gente, para vocês. Iniciando aqui mais uma aula, né, de História, essa disciplina maravilhosa. É isso aí. Pois é, sou suspeita de falar, viu? Com um professor que também é maravilhoso. E olha, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Eu já estou aqui no chat, já dei o meu bom dia. Estou aqui aguardando a interação de vocês, para junto a gente crescer, né? Fortalecer o nosso conhecimento, tá? E aí vai um recadinho, mais um recadinho. Se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, não perde tempo, olha, vai aparecer os QR Codes aí na sua tela. E aí você pode direcionar o seu celular para os QR Codes e baixar o aplicativo e poder interagir com a gente aqui. Olha que legal a gente fazer essa troca aqui ao vivo. Vocês deixar comentário, você pode deixar alguma dúvida, que a gente está sempre ligado, sempre atento. Mas caso você não conseguiu acompanhar essa aula, né, durante esse momento agora ao vivo, você pode ter acesso a essa mesma aula no canal do YouTube. Também se inscreve lá no canal, deixa comentário, né, porque a gente fica bem feliz e dá até instiga, anima a gente a querer trazer cada vez aulas mais legais, mais divertidas para vocês. Tá bom? Então, bons estudos e vamos lá. Então, depois de feita toda essa apresentação, a gente vai começar aqui, retomando a nossa aula. Vocês devem lembrar que na aula passada a gente começou a falar a respeito do reino dos francos, né? Um reino muito importante, né, que vai se formar a partir, né, do momento, né, da queda ali do Império Romano do Ocidente, com a chegada dos chamados povos germânicos. Então, nesse sentido, a gente viu na aula passada algumas questões que a gente vai retomar, né, os comentários que nós fizemos na última aula. Nós, por exemplo, discutimos sobre o conceito, né, de liberdade e dinastia. E aí, você lembra o que significa liberdade? Você lembra por que é que a gente tratou a respeito do tema da liberdade? Você lembra o que significa dinastia? E aí, professora, será que o pessoal lembra? Aí, ó,
Se o pessoal interagir aí no chat, a senhora passa aí pra gente, né? Estão Que a caladinhos, turma tá viu? a turma já entrou no clima do sextou, aí complica. E ainda mais depois de um feriado, Exato. aí dificulta o processo, né? Mas, ó, vamos se empolgar. Então, se você lembra aí do que é que a gente discutiu na aula passada, o que é que a gente comentou, vejam, vou dizer para vocês, né? A gente comentou a respeito do conceito de liberdade, porque a palavra, né, franco significa livre. Então, o significado da expressão franco, né, foi o povo, né, que formou esse reino de mais ou menos uma história de 230 anos, um pouco mais, um pouco menos, né, nesse sentido. Então, ele tinha por significado, né, da expressão que lhe era característica, né, a palavra livre, né? Então, liberdade, né, a condição daquele que é livre, né, daquele que não está aprisionado, né, nem escravizado, né, por ninguém. Então, o povo franco, né, ele tinha essa simbologia, né, na origem etimológica do seu nome, né, a questão da liberdade. E a gente viu que esse povo se organizou e constituiu aí o seu reino, né, e a forma de governo, né, ligada à questão da monarquia, né, ali com os monarcas, né, se tornando ali assim os chefes, né, de todo o Estado franco, né, então criando ali aquilo que a gente chama de dinastias, né. E o que é uma dinastia? E aí você lembra o que foi que a gente viu sobre isso? Eu acho que dinastia, se eu me lembro bem, dinastia está associada à questão da família, né, professora? Exatamente. Dinastia. Tem uma linhagem aí, né? Uma série de reis que vai passando de um para outro, né? Isso, essa questão aí familiar. Então, nessa perspectiva, né, o poder aí ele vai passando de pai para filho, para neto, para bisneto, mantendo aí o governo, né, centralizado nas mãos de uma família. Então, a gente tem essa sucessão do governo, né, de parentes, né, é o que a gente chama de dinastia. Então, dando continuidade àquilo que a gente estava tratando, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? A gente vai tentar aqui, ó, entender sobre algumas dinastias dos francos e sobre a formação do feudalismo. Eita, professor, o senhor já está trazendo aí outro conceito, mas não se preocupe, nada de ficar agoniado, porque aqui a gente vai na base do desenrola e joga de ladinho, explicando, né, os conceitos todos para vocês. Vocês não vão ficar enroladas aí não. Então, nesse sentido, ó, vamos começar aqui, ó. O que é que nós vimos na aula passada, né? A gente viu, perdão, que o reino dos francos, ele vai se estabelecer no território da atual França, né? Vai ser dentre aqueles reinos germânicos, né? Os germanos, como a gente viu em aulas passadas, todos aqueles povos que habitavam o norte ali da Europa, né? Que foram invadindo ali, entrando nos territórios que pertenciam ao chamado Império Romano do Ocidente. Inclusive, né? A gente viu também que os romanos se referiam a esses povos como bárbaros, de forma assim preconceituosa, jocosa, né? Querendo dizer que aquele pessoal ali não possuía a cultura greco-romana, eram os estrangeiros que estavam chegando ali invadindo tudo. Pois bem, esse pessoal chegou, invadiu, tirou ali, né, o governo, né, da mão dos romanos, e no local onde existia o Império Romano, pelo menos em parte, né, a parte ocidental, porque pouco tempo antes, né, dessas invasões, um dos imperadores romanos dividiu o império em duas partes, a parte do Ocidente com capital em Roma e a parte do Oriente com capital em Constantinopla, né? Então essa parte do Ocidente foi invadida ali pelos povos germânicos, que formaram vários reinos. De todos esses reinos, o mais duradouro dele foi exatamente o reino dos francos, que, como a gente já falou, se estabeleceu no território da atual França, né? E inicia ali um processo de domínio daquele território, né? Com
ao estabelecimento de uma forma de governo, né, que está associada a um governo monárquico, né, e dinástico, ou seja, eles governavam dentro da perspectiva, né, de dinastias, né? Então o poder passava de pai para filho, ficava sempre ali na mesma família, até que quando o último integrante, né, que podia assumir o trono daquela família, morria sem deixar um herdeiro, uma herdeira, havia uma disputa e se estabelecia uma outra dinastia, né, no comando ali do reino. Então a gente viu também que a gente estudou aqui também algumas dinastias, né, do reino dos francos. Dentre elas, a primeira, né, assim, dessas mais importantes, a dinastia merovingia. Então, a gente viu, né, que essa dinastia merovingia, ela recebia esse nome porque acredita-se, né, que ela tenha iniciado por meio de um camarada chamado de Meroveu. Então, a gente estudou isso na aula passada e chegou até o momento, né, em que o rei aí, o Carlos Martel, que é esse camarada aqui, que está retratado na estátua, ele assume, né, o governo e ele vai estabelecer uma questão ali, ele vai ser responsável por uma questão muito importante, que foi o quê? Barrar o avanço dos árabes em direção ao Ocidente. Então, os árabes, né, que após, né, a sua adesão, né, às ideias lá do profeta Maomé, né, e estabelecimento ali do islamismo, né, como religião, eles iniciam uma campanha assim de dominação de outros territórios e vão rumar para o Ocidente, né, ali para a Europa Ocidental, chegando inclusive à região que era parte ali do reino dos francos, e eles vão tentar invadir, né, o território de Poitiers, e nessa batalha aqui, o rei, né, o Carlos Martel, ele vai conseguir bloquear o avanço desses árabes no território. E essa questão é tão importante, né, para a manutenção ali do reino dos francos, que ele vai ser lembrado por esse feito, né, esse feito heróico ali pelo povo dos francos, né? Então aqui a gente tem uma imagem, ó, do Carlos Martel, ele vencendo os árabes, né, em Poitiers. Então a gente vê assim, ó, essa imagem é interessante, porque a gente vê aí, ó, não somente guerreiros, né, francos, mas também os guerreiros muçulmanos aí, ó, árabes, né, lutando, inclusive gente que não tinha nada a ver com a batalha, né, como figura, né, de algumas mulheres aqui, ó, no meio da imagem, ok? Após a dinastia merovingia, né, a gente vai ter o início, né, da dinastia carolíngia, né? Então, essa dinastia, ela vai ser também muito importante, né? A gente vai ter o início aí com o governo, né, de Pipino o Breve, que vai governar entre 751 e 768, e vai ser responsável por algumas questões. Dentre elas, a expulsão dos lombardos da Península Itálica. Então veja que a gente tem a França, mais para baixo aqui a gente tem a Itália. Então os lombardos, que eram um dos outros povos, que assim como os francos, vieram, né, dentro daquela leva, né, de povos germânicos, então eles invadem ali a Península Itálica, e o Pipino, né, ele vai ser o responsável por resolver esse pepino, né? Fazendo o trocadilho, né? Então, o Pipino Breve vai ser responsável por resolver esse pepino aí e barrar, certo? E expulsar os lombardos, né, da Península Itálica. Então, outra questão que a gente observa é que vai ser o Pipino, né, que vai doar parte, né, do território ali para a igreja, né, constituindo aí o chamado, né, patrimônio de São Pedro. Então ele vai ser um imperador, né, que vai ter aí, né, uma grande parceria aí com a igreja, né, vai dar um certo apoio à igreja. Vejam, é muito importante a gente entender isso, porque a Igreja Católica Apostólica Romana era uma instituição muito forte, né,
nesse período. Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente tinha até a ideia de que a coroação dos reis e dos imperadores ela era feita ali pelos monarcas, né, pelos bispos, né, e pelos papas, né, romanos, romanos no sentido de católicos romanos. Então, nesse sentido, ele vai contar aí, ó, ele vai dar e receber aí apoio da igreja. Após Pipino Breve, assume aí Carlos Magno. E é Carlos Magno que vai levar o reino dos francos ao seu auge, seja ao limite, né, da sua expansão e do seu governo, né? Então, ele vai promover aí guerras de conquista, né? E a partir dessas guerras de conquista, né, os espólios da guerra, seja aquilo que era pilhado, né, durante a guerra, o cara invadia um território, guerreava, vencendo a guerra, né, ele pilhava, ou seja, pegava aqueles bens mais valiosos, né, para se apossar dele. Então, o que a gente vai observar aqui é que com essas guerras de conquista a gente vai ter como resultado, né, do afluxo de riquezas que vai chegar, doação de parte de terras, né, e parte das riquezas, né, para os nobres, criando aí laços de dependência, né, com o imperador e dando aí uma certa centralização aí, uma centralização que relativa, né, nas mãos do imperador. Um detalhe importante, esses laços de dependência, né, a partir do momento em que o imperador começa a ceder territórios, né, para os nobres, ele vai ser importante como uma das características, né, que vai estar presente naquilo que a gente vai chamar de modo de produção feudal, ou sistema feudal, ou simplesmente feudalismo, que é o que a gente vai começar a estudar a partir das próximas aulas. Mas, então, é importante ficar, né, com essa ideia do laço de dependência, né, dos nobres, porque, veja, não existiam contratos, né? Como hoje, por exemplo, você vai trabalhar para uma pessoa, você assina um contrato de trabalho. Naquele período não existia. Então, o que é que os laços de dependência eram a base, né, da questão da lealdade. Então, nos períodos mais antigos, a gente tem esses vínculos de lealdade. Então, o rei ou o imperador, ele doava um território ou concedia um título, né, de nobreza ali para um determinado cidadão, e aquele camarada, como um sinal de agradecimento, ele passava a dever ali lealdade para aquele rei, aquele imperador. Então, nesse sentido, a gente vai ver que isso vai ser uma característica que vai se manter no sistema feudal que a gente vai estudar a partir das próximas aulas. Então, ó, fica a dica aí, o spoilerzinho, grava esse spoiler que na próxima aula a gente vai retomar ele, ok? Outra coisa, o Carlos Magno, ele também, né, ele contou, né, com o apoio da igreja e apoiou a igreja, levando inclusive a questão, né, de expansão do cristianismo. Por quê? A tentativa do Carlos Magno era a tentativa de reconstruir o chamado Império Romano do Ocidente. Então, no intuito de reconstruir aquele império, né, que foi invadido por vários povos germânicos, certo? E guerreando contra esses povos para tentar reincorporar tudo aquilo, né, e reconstituir, perdão, o que a gente chama de Império Romano do Ocidente. Então, ele necessitava também do apoio da igreja, né? Então, por isso ele vai firmar essas parcerias, né? E ele vai ser importante também, porque, ó, ele vai dividir o império em 300 partes. Imagina, você tem todo o império, então, na tentativa de melhorar ou facilitar a administração, ele divide o império em 300 territórios, né? Criando aí o que a gente chama de condados, que quem chefiava era um conde, né, um nobre, os ducados, né, chefiados pelos duqueses ou duques, né, e nesse sentido, né, as marcas, que eram territórios governados, né, pelos marqueses, né, o marquês, o duque e o conde, né, então eram 3 títulos, né, de nobreza aí
cada um responsável por uma parcela, né, desse território que foi dividido pelo imperador aí, Carlos Magno. Outra coisa, né, a gente chama, né, que a gente chama a atenção aí para o fato de que durante o reinado de Carlos Magno, a gente vai ter o que a gente chama de renascimento carolíngio. O que é que a gente chama de renascimento? Porque mais na frente, lá por volta do final do século XIV, por início do século XV, a gente vai ter um movimento, né, artístico e cultural, responsável aí por introduzir a cultura laica, né, no seio da sociedade, chamado de renascimento cultural. E esse renascimento cultural, que a gente vai estudar mais na frente, certo? Ele vai ser responsável, né, pela preservação e pela elaboração, pela criação de inúmeras obras de arte, né? Então, retomando aí aquilo, né, que eram características, né, das civilizações greco-romanas, né, que era a ideia do humanismo, né? Então, vai estar presente. Então, como durante esse governo, né, do Carlos Magno, ele trabalhou no intuito de preservar obras clássicas, né, do Império Romano, né, e da civilização grega em escolas eclesiásticas, ou seja, escolas ligadas à igreja. Então, a gente diz que esse período aí, a gente chama esse período aí de renascimento carolíngio, ok? Depois dele, a gente vai ter o reinado, né, de Luís o Piedoso, que é quando a gente, vejam, se com Carlos Magno, o reino dos francos, ele chegou a um auge, né, de expansão e de dominação ali, com Luís o Piedoso ele começou a enfraquecer por uma questão de agravamento aí da descentralização política, porque é interessante, vejam só, a gente tem o quê? A gente tem o fato de que, para facilitar a administração, o imperador divide o território, né, em 300 partes. Mas, ao mesmo tempo que ele coloca um camarada para governar ali, o poder local vai ficar na mão daquele conde, daquele duque, daquele marquês. E não necessariamente aquele pessoal vai passar todas as informações administrativas, né, do território para o rei ou para o imperador. E isso vai tirar um pouco do controle do imperador sobre aquele território, que vai ficar sob governo, né, daquele nobre. Então, essa divisão aí, ela agravou essa descentralização política e, com a morte de Luís o Piedoso, a gente vai ter disputa. Lembra que a gente falou no início da aula? Que as dinastias era um governo, né, que passava de pai para filho, neto, bisneto. Na ausência de um herdeiro direto, né, o herdeiro mais próximo, um sobrinho, um primo, né, um tio, ele assumia. Porém, quando não existia uma pessoa ali que estava em condições de assumir, existia uma briga. Então, é o que vai acontecer. Com a morte de Luís o Piedoso, a gente vai ter uma briga ali pela sucessão imperial e, por meio do Tratado de Verdun, que vai ser uma das consequências dessa briga aí, a gente vai ter a divisão do império aí dos francos, né, em partes. Então, observe, isso aqui, ó, a gente tem um mapa aqui da extensão aí do reino, né, ou império, né, dos francos. Então, a parte ocidental, que é essa parte vermelha aqui, ela ficou sob chefia de Carlos o Calvo, né, o território da atual França. O centro, né, ficou sob o controle, né, do imperador aí, do rei, né, Lotário, né, que corresponde aos territórios, né, aqui, ó, atuais da Itália, aqui, ó, Itália, certo? Os estados pontifícios, né, que são estados associados à igreja, então Itália e Suíça, e o Oriente, que é essa parte verde aqui, ficou sob controle de Luís o Germânico, território da atual Alemanha. Então a gente observa que após mais de 200 anos de história, o reino dos francos ele vai ser dividido, né, enfraquecido ali por disputas, né, de sucessão do trono. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? A gente observa, né, que a história dos francos ela vai se desenrolar para a gente ir introduzindo uma outra temática, né?
dando spoiler, né, professora? Dando um spoilerzinho aí para a próxima aula, né? Viram que a gente gosta dos spoilers, né? Então, quem não gosta de spoiler aí não vai ficar muito contente. Mas dando um spoiler para a próxima aula, esse reino aí dos francos, ele se desenvolveu num período que a gente chama de Idade Média. E a gente vai, a partir da próxima aula, a gente vai tentar entender, né, um pouco mais isso. Mas vejam, o que foi a Idade Média? Comumente a gente chama de Idade Média ou período medieval o intervalo de tempo, que vai, desde a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., até a tomada de Constantinopla, ou seja, a queda do Império Romano do Oriente pelos turcos otomanos em 1453 d.C. Então, esse período de mais ou menos 1000 anos de história, 476 a 1453, é o que comumente a gente chama de Idade Média. É o período que vai suceder a Antiguidade e vai anteceder aquilo que a gente chama, né, de Idade Moderna, né? Então, a gente divide a Idade Média em dois períodos: a Alta Idade Média, que vai do século V ao X, e a Baixa Idade Média, do século XI ao XX. A gente vai estudar momentos, né, episódios que aconteceram nesses dois períodos aqui da Idade Média. Mas, como eu disse, isso são cenas dos próximos capítulos, né, das próximas aulas. E por hoje a gente fica por aqui. Agradecer a Késia, agradecer a professora Vanessa. Eu é que agradeço e já estou aqui, ansiosa para a próxima aula aí, para saber mais aí sobre, a gente conversar sobre aqui a Idade Média. Vamos lá, né, gente? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. E nesse sentido, a gente se despede de vocês no ritmo do desenrola, bate e tchau de ladinho.